eu gostaria de chamar o Guilherme Nunes Pereira, lá de São Paulo, que teve o artigo selecionado para apresentação aqui no 17º Codaip e que também fará parte dos anais do evento, com o título Direito Autoral, Elementos das Obras de Improviso e Batalhas de Rap. Então, Guilherme, as orientações são estas. Por gentileza, na introdução você se apresenta para a gente, conta aí o que te aproxima dessa discussão, desse tema, como que você adentrou no mundo do direito autoral. E aí, você também vai ter um espaço de 10 minutos com o cronômetro à direita embaixo da sua tela, com o tempo de 10 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado, Guilherme. Seja bem-vindo e a palavra está com você agora. Obrigado, professor. Obrigado a toda a equipe de organização do Codaip. Obrigado também a toda a estrutura do JEDAI, que disponibilizou esse espaço para a gente conversar um pouco. Eu meio que caí de paraquedas, tanto no direito quanto no direito autoral. Não eram pretensões nem planejamento da minha parte, mas acabei me apaixonando pelo tema justamente porque eu trabalho no universo dos direitos autorais, na Laboratório Fantasma, que basicamente é um hub de entretenimento, onde o foco é comunicar a música que os artistas produzem. Então, a partir dessa vivência, eu acabei tendo contato mais aprofundado com o universo da cultura hip-hop e também, por conta dos artistas que eu trabalho, intersecção com a batalhas de rap, que é o tema que eu trago hoje. Eu sou advogado e também pesquisador pelo JEDAI, e a minha tentativa é fazer essa intersecção entre os dois universos, tanto a parte do music business, da música em si, da cultura e da arte, com o direito e esse ambiente acadêmico que é o que a gente frequenta. O tema que eu trago hoje é obras de improviso e batalhas de rap, e justamente para poder explorar isso, que não é um tema muito aprofundado na academia. Para isso, antes de adentrar na discussão do direito em si, gostaria de convidar todos a assistirem um trecho de uma batalha de rap, que é a que foi o meu objeto de estudo para publicar esse artigo. São 4 MCs, não sei se todo mundo conhece, mas, via de regra, as batalhas elas são julgadas. Então, quem não conhece, neste caso, vocês vão ser os jurados. Então, já fiquem atentos aí aos MCs, porque vocês vão determinar aqui quem vocês gostam mais, quem poderia ser o possível vencedor dessa batalha, desse pequeno trecho. E não se preocupem sobre a batalha, ela vai estar linkada no artigo quando ele for publicado. Vou tirar minha tela. Aí, tio. Na minha frente tem o Nego Drama, entendi a estratégia. É o Nego Drama aí do lado, o Branco Comédia. Já entendi tudo, agora na herança. E cê vai sentir o drama do preço e a cobrança. Mano, sinceramente, para de caô. Branco Comédia não rimando, eu faço um filme de terror. Tá entendendo, mano? Deixa pra depois, é Pokémon. Esse daqui é o nível 1 e o nível 2. Olha. Faço freestyle, eu não sou nada cênico. É o nível 1 e o nível 2 e o nível esquizofrênico. Aê! Essa é que é a parada, é disciplina. Esse é o comédia, nós tem as rimas divinas. O beat é cabuloso. Quando você nasceu, um médico falou, bota pra dentro de novo. Receba com o Nego Drama. Bagulho tá doido, se liga no papo que eu chego fazendo uma rima que é insana. Por conta do tempo, a gente não vai conseguir assistir tudo, mas eu acho que já deu para sentir aquele gostinho de como é mais ou menos as batalhas. E quem tiver curiosidade pode depois procurar o artigo e acessar o link da batalha. Basicamente, se tratando de direitos autorais, a gente utiliza como base a Lei 9.610 de 98, que traz a definição no artigo 7º do que ela considera como obra. E no rol de obras... Nas obras protegidas, no rol de obras da lei, não tem, especificamente não vai encontrar a expressão obras de improviso, o que não quer dizer que esse tipo de obra não seja protegido por direitos autorais. E o que seriam essas obras? O artigo 7º ele vai dizer que seriam obras fixadas em qualquer suporte ou expressas por qualquer meio.
E no caso da batalha de improviso, e esses aspectos que a gente vai tratar mais especificamente na batalha de rap, o MC, ele está compondo enquanto ele mesmo está expressando a obra. Então, a obra ele está sendo criada, está sendo gerada no mesmo momento que ele está expressando. E o que é improviso, né? Dentro do contexto da batalha, é ideal que o MC não tenha ensaiado especificamente aquelas rimas, porque o improviso, aquilo que é de repente, o repente, ele é um dos elementos que caracterizam a obra de improviso. E diferente de outras áreas da propriedade intelectual, no direito autoral não é necessário que haja um registro. É por isso que há a proteção por direito autoral, porque no direito autoral não é obrigatório o registro para que a obra seja protegida. Nesse caso, o professor José de Oliveira Ascensão, falando especificamente sobre a proteção legal sobre a obra, ele diz que ela independe de qualquer fixação ou materialização, mas ela deve ser expressa. Então, não precisaria aquela obra de improviso, no caso da batalha de rap, ser de fato compor uma música. A partir do momento que ela é expressa naquele contexto, já está protegida por direitos autorais. Obra, portanto, é toda criação artística, científica ou literária que tenha sido expressa. Nascendo a obra de improviso do repentino, um outro elemento presente nas batalhas é a ideia. E ideia também não é protegido por direito autoral. Nesse trecho que a gente viu, um dos MCs utiliza o vulgo do outro, que é Nego Drama, para trabalhar, seria a primeira ideia, e ele traz aspectos literários para compor as primeiras rimas que vai nortear todo esse round. E ideia não é protegida por direitos autorais. E toda batalha, essa aqui é uma batalha de duplos, mas existem outros formatos, existe esse formato de um MC ataca, outro responde, depois tem a réplica, a tréplica e assim por diante. Esse método, esse formato de batalha de rap também não é protegido por direitos autorais. Qualquer outra organização que queira trabalhar, fazer uma batalha nesse mesmo formato, é possível porque o método não é protegido por direitos autorais. Assim também não são os esquemas nem os títulos isolados. Eventualmente, aquela obra ali tenha um nome, os títulos isolados também não são protegidos por direitos autorais. E eu destaco no artigo a importância do terceiro, porque os MCs, eles conversam naquela dinâmica um com o outro, eventualmente é o público que dá uma sugestão de tema para que seja conduzida a batalha, um tema inicial para ser desenvolvido, ou o apresentador. Então, o terceiro, ele também é importante. Nas batalhas também há muita utilização de pequenos trechos que são institutos jurídicos que a lei traz, a utilização, eventualmente, de citação, de referência, há muita intertextualidade, e eu analiso também, trago alguns aspectos onde ou não seria necessário a autorização do titular. Destaco também aqui, passando um pouco mais rapidamente para seguir na conclusão por conta da disponibilidade de tempo, para o beat. O beat é um instrumental que serve de cama para os MCs batalharem. Via de regra, muitos beats, eles são obras protegidas por direito autoral, muitos desses beats são conhecidos já. Nesse caso do que a gente viu, era um MC que estava fazendo beatbox, então, nesse contexto, há de se avaliar que é muito possível que a utilização do beat seja uma obra protegida por direitos autorais. E a pergunta que eu faço ali, uma provocação que eu pergunto a respeito da obra é: o MC que batalha, a obra, nesse caso, de 4 MCs, é uma obra em coautoria? Ou seriam, por exemplo, 4 obras individuais? Porque se o MC quisesse utilizar o verso dele isoladamente em um outro contexto, será que ele precisaria pedir autorização para os outros 3? Eu faço essa provocação e no artigo eu dou a resposta, fica aí a curiosidade para quem quer se aprofundar. E eu trago também a distinção entre direitos autorais e direitos conexos, porque o direito autoral ele vai trabalhar a parte da composição e da expressão da obra. E o direito conexo, isso é um fato curioso sobre batalha de rap, o MC ele vai interpretar. Então, ele é o intérprete da própria obra enquanto ela está sendo gerada, está sendo criada. Isso é muito interessante, essa distinção.
E já, de fato, encaminhando aqui para o final, trago também no artigo uma definição do José Carlos Costa Neto, que ele tenta analisar a questão da obra musical, dizendo que os elementos importantes são a melodia na obra instrumental e a letra nas composições, que podem obter proteções isoladas e, quando em conjunto, comporão a obra litero-musical. Agradeço muito a disponibilidade, o artigo vai estar disponível para todo mundo, foi onde eu bebi da fonte, o GEDA e o CODAIP. Espero que a gente inicie esse debate para trazer visibilidade sobre esse tipo de arte que, por muito, foi marginalizada, mas chegou o tempo assim, da academia enfrentar isso com um pouco mais de proximidade e seriedade. Fica o meu agradecimento novamente e passo a palavra para o moderador. Obrigado. Obrigado a você, Guilherme, por sua apresentação e por trazer para a gente um tema tão instigante desse, né? Como você mesmo destaca, no momento ali da batalha, veja, é repentina a obra. É naquele momento ali, em resposta a outro rapper, que um rapper está desenvolvendo a ideia dele e, veja, como você apresenta pra gente, a ideia não tem proteção, mas ao mesmo tempo, o beat que está por trás, servindo de base para essa batalha, muitas vezes, como você também apresentou, pode sim, né, ser objeto de uma proteção, de uma tutela. E aí, veja, outro aspecto também que muito provavelmente você aborda no seu artigo. Depois que essa ideia é materializada, sim, porque pode estar sendo gravado ali a batalha, e vamos supor que isso aí se torne um conteúdo, né, que seja aí divulgado em mídia, na internet, em MP3, em vídeo, e aí a reprodução disso, né, pode ter as suas consequências jurídicas também, só que daí já em mídia. Quer dizer, a complexidade que envolve o tema da batalha de rap, que a gente consegue perceber com muito mais clareza com base nessa sua apresentação aqui. Fabuloso o trabalho, excelente mesmo, Guilherme. Acredito que é uma honra para o CODAIP, né, para o GEDAI, ter um artigo dessa grandeza aqui para os nossos anais, e muito provavelmente vai ser objeto de estudo, sim, de pesquisa, para quem trate do tema, para quem se aproxime das questões relacionadas às batalhas de rap. Muito obrigado mesmo, e vamos aprofundar essa discussão ao final, depois que todos os colegas aqui dessa mesa fizerem a apresentação dos seus respectivos artigos. Obrigado por enquanto. E passo já a palavra, então, à nossa colega aqui, Joyce de Melo Lima. A Joyce, ela vai falar sobre direito autoral, conceitos e instituições de proteção. A Joyce, ela traz para a gente esse debate, teve esse seu artigo, né, como um dos selecionados para a apresentação aqui no CODAIP, e que, na sequência, também comporá os artigos que estarão nos anais. E assim, Joyce, eu peço que no início você se apresente, conte para todos aqui, né, como que você chegou até o estudo, né, como que o direito autoral se transformou em um objeto de pesquisa para você, o seu histórico acadêmico também, e aí você vai ver à direita na sua tela aí um cronômetro com 10 minutos para que você faça a sua exposição. Muito obrigado pela participação, Joyce, seja bem-vinda, e a palavra está com você. Meu nome é Joyce de Melo de Lima, eu sou bacharel em Direito pela Unibrasil, sou pós-graduanda em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento, Mídia e Moda pela Escola Superior de Advocacia vinculada à OAB de São Paulo. Primeiramente, antes de entrar ali no que me instigou a estudar o direito autoral, né, eu gostaria de agradecer a oportunidade e a presença de todos os ouvintes.
Bom, eu iniciei os meus estudos sobre direito autoral ainda na graduação, após uma aula extra da minha professora de direito civil. Não tinha propriedade intelectual e direito digital na grade da minha faculdade, mas a minha professora acabou dando essa aula extra e acabou me instigando assim a procurar e a pesquisar mais sobre o tema. Eu fiz o meu TCC acerca do direito autoral nas plataformas digitais, né? E, bom, essa é a breve explicação. A princípio, né, o meu artigo, ele trata sobre os aspectos gerais do direito de autor. E essa ideia de criar esse artigo surgiu através de algumas barreiras que eu encontrei ao iniciar os meus estudos na propriedade intelectual. Como eu disse, não tinham professores na minha faculdade que tratavam sobre o assunto, né? Não era uma matéria da grade. Então, para aprender a propriedade intelectual meio que sozinha foi um pouco complicado, né? Eu tive dificuldade em encontrar materiais, livros e teses, artigos online, ainda mais na época da pandemia, né? Que tratasse sobre os conceitos basilares do direito de autor de forma digital, publicados de forma digital. E a minha segunda razão que me levou a escrever esse artigo foi que eu precisava ser compreendida pela minha banca sobre o assunto principal do trabalho, sem ter que estar explicando sobre as bases do direito autoral. Então, parte desse artigo foi incluída no meu TCC justamente por isso, né? Por essa necessidade que eu tinha de que as pessoas que analisassem o meu trabalho conseguissem compreender os aspectos do direito autoral, os direitos morais, os direitos patrimoniais e como eles são tratados, né? E principalmente a diferença que existe do direito autoral com os demais direitos, né? Direito civil, enfim. E aí, observando essas questões, né, eu desenvolvi o meu artigo. Tá. No artigo, eu tratei sobre o conceito, o objeto, o conteúdo dos direitos autorais, desenvolvendo as características fundamentais e informando ali os principais mecanismos de registro e proteção de direitos autorais. Sempre priorizando uma linguagem mais suave para que quem tivesse um primeiro contato com os direitos autorais pudesse compreender cada componente dele. Bom, no início do meu artigo eu descrevi um breve resumo de como os direitos autorais foram interpretados ao longo do tempo, né, até serem reconhecidos como direito autônomo, e também os seus elementos. Em seguida, eu tratei sobre o conceito de direito autoral e elenquei as principais regulamentações nacionais e internacionais. Destaquei a diferença entre direitos morais de autor e os direitos patrimoniais de autor. E aí, tratando sobre os direitos morais e patrimoniais, né? O direito moral, ele é a exteriorização da personalidade do autor, pelas pesquisas que eu realizei e que eu tratei ali. Em razão dessa característica específica, ele é tratado como uma forma de direito da personalidade, né? Sendo indisponível, não pode ser alienado e nem penhorado, também é irrenunciável e intransmissível. Em relação aos direitos patrimoniais de autor, eles versam sobre a possibilidade de exploração econômica da obra pelo autor, possibilitando aí a realização de contratos de licença e cessão, de forma parcial ou total. Por fim, elenquei os institutos responsáveis pelo registro, regulamentação e fiscalização das obras intelectuais. Embora a lei de direito autoral estabeleça que a proteção dispensa registro, tem-se que o registro da obra garante ao autor uma certificação da anterioridade, sendo aí muitas vezes primordial num procedimento que impugne, né, a autoria da obra. Bom, e sendo o órgão principal de registro a Biblioteca Nacional. E aí, de forma semelhante, tratando de registro e fiscalização, temos também o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que trata sobre o registro de projetos arquitetônicos, né? Temos associações titulares de direitos autorais,
a Ancine, que regulamenta as produções audiovisuais e combate à pirataria. Temos o INPI, que é um instituto que a gente registra marcas, patentes, softwares, e enfim. E aí, por fim, dentre os institutos que eu tratei, eu elenquei o ECAD, que é o Escritório de Arrecadação e Distribuição, que realiza a fiscalização e cobrança das execuções públicas da obra e distribuição de royalties. Disposto isso, né, eu finalizo aí a minha apresentação, ressaltando que o objetivo do meu trabalho é para quem tem um primeiro contato com o direito autoral, para que possa ter acesso a todas as informações que destacam a importância do direito autoral no desenvolvimento cultural da nossa sociedade. E também destacando que a gente tem um desafio de demonstrar para as pessoas, né, de um modo geral, a relevância dos direitos autorais, né? E esse foi o objetivo do meu artigo. Feitas essas considerações, eu devolvo a palavra ao professor Oscar e agradeço novamente a oportunidade. Obrigado pela sua apresentação, Joyce. Excelente. A gente entender que você busca bem esse modo propedêutico e pedagógico, né, de apresentar o direito autoral, assim como foi para você o primeiro contato, né, e te encantou com a professora de Direito Civil, que deu essa disciplina aí isolada para você, ou essa aula que não tinha previsão curricular, né? Da mesma maneira, pode acontecer com muitas outras pessoas que, por exemplo, pode estar aqui assistindo a gente agora nessa apresentação aqui. A gente poderia agora passar para a apresentação da Joyce. Pois não? Pode falar, Joyce. Então, como os outros participantes dessa mesa ainda não entraram, eu acho que a gente já pode fazer uma primeira rodada de conversa e de dúvidas. Se alguém aqui no chat, vamos ver, eu estou procurando aqui no chat, se alguém já deixou alguma pergunta, alguma questão para algum dos palestrantes. Em não tendo, a gente começa uma primeira rodada de aprofundamento em cima dos temas e dos artigos apresentados aqui, tanto pelo Luiz Felipe, quanto pelo Guilherme, e agora também o trabalho da Joyce. Algum de vocês teriam algum comentário, Luiz, Guilherme e Joyce, a fazer naquilo em que a apresentação dos outros colegas aqui da mesa de alguma maneira repercute naquilo que foi o objeto de estudo de vocês? Luiz. E aí eu achei interessante esse ocorrido, e aí resolvi escrever um artigo, não para falar sobre a questão do racismo, mas para falar sobre a questão da autonomia do intérprete, né? Porque existem dois tipos, né? Ali eu trago essa distinção. Existe a tradução e existe a interpretação. Quando ela se dá em tempo real, como foi aquele caso ali, né? Em que ele estava dando a entrevista e a pessoa
traduziu o que ele dizia em tempo real, na realidade, apesar de nós falarmos tradução, a expressão mais técnica seria interpretação. E aí, da mesma forma, né, que o Guilherme colocou a questão do bit, né, dizendo que a ideia não seria tutelada, mas o bit, sim, eu acho que muito provavelmente, talvez por falta da ausência do suporte, da probabilidade de você conseguir colocá-lo sob um suporte, a interpretação em tempo real ela tem o mesmo problema. Mas, ainda assim, à luz da Lei de Direitos Autorais, é inegável que a interpretação em tempo real ela merece uma tutela jurídica e ela tem a sua autonomia, né, e todos os direitos reconhecidos aos autores estendidos a essa modalidade. Então, ao ouvir o Guilherme, me veio esse artigo que eu escrevi, porque eu acho que, da mesma forma, nós estamos, tanto num caso quanto no outro, discutindo circunstâncias em que a obra ela não está num meio convencional, né? Ela não é um livro, ela não é uma música, ou seja, o suporte, o meio onde ela vai estar reproduzida não é um meio convencional, mas é preciso destacar que, ainda assim, o direito autoral confere uma tutela ao direito desses autores. O Flávio Lira, ele comenta aqui, né, repercutindo muito provavelmente sobre a apresentação a excelente apresentação, diga-se, do Guilherme, né? O Flávio comenta assim, ó, igual ao pintor que pinta na hora, o escultor que esculpe na hora, em público, né? É um evento que a gente tem ali, é o artista no momento da criação. Óbvio, o pintor pinta ali na presença do público, né? Imaginando a cena em que o pintor não está lá no seu estúdio particular, ele está em público, desenvolvendo, elaborando, criando a sua obra, mas, ao mesmo tempo, aquela obra, aquela pintura, ela fica ali materializada e ela vai ter direito, né, à proteção do direito autoral, assim como a escultura. E só que, pelo que eu entendi, e o Guilherme me corrige, por favor, existe uma complexidade bem maior em torno, até pelo próprio bit que o Luiz acabou de citar também, né, e que o Guilherme discorre na apresentação dele, existe uma complexidade maior em se tratando de batalha de rap, do que, por exemplo, como na fala aqui que o Flávio traz para a gente, ali no chat, da pintura que é feita na hora, da escultura que é feita na hora. Seria mais ou menos isso, Guilherme? Você pode aprofundar um pouquinho mais para a gente essa discussão? Sim, professor. Só respondendo a sua primeira pergunta anterior, fazendo o link com o trabalho da colega Joyce, é interessante porque ela ressalta, e muitos outros autores e profissionais da área do direito autoral vão recomendar o registro, que é realmente altamente recomendável. Eu faço um contraponto em que, para as obras de improviso, o registro ele não é obrigatório. Não é obrigatório ter um registro para fins de proteção da obra de improviso, endossado o meu artigo na posição do professor José de Oliveira Ascensão, que ele fala que não precisa a fixação em nenhum suporte, desde que a obra seja expressa por qualquer meio. Mas é curioso apontar que, no caso das obras de improviso e das batalhas de rap, o corpo do MC é o suporte onde está sendo fixada a obra enquanto ela está sendo expressa. Eu, só puxando também o que o senhor falou na sua fala anterior, de fato, onde eu tive acesso a essa obra para poder trazer no artigo foi um suporte imaterial, que foi o vídeo. Mas, eventualmente, se qualquer pessoa tivesse presencial no contexto da batalha ou de qualquer obra de improviso, a expressão daquela obra a partir
do corpo do MC, do corpo do artista, ali haveria já a fixação e a expressão que atingem o objeto de proteção do direito autoral. Então, vejo essa conexão. E para responder a sua pergunta mais recente, sim, e no contexto da batalha, o MC que traz, que se ausenta dos elementos de originalidade, aí eu não falo nem do direito, vamos falar assim do próprio contexto da batalha. Ele não é bem visto, porque o improviso, o novo, essa dinâmica do criativo, do criar, muito embora existam referências, intertextualidade, que eu menciono isso no artigo, o mote da batalha de improviso é o improviso, sem a qual perde o sentido da batalha, perde a diversão da batalha. Então, mais ou menos essa dinâmica assim, que a gente tem nas obras de improviso. A questão da criatividade, da ideia, e no caso, olhando o direito autoral, a ausência de registro, mas a expressão, são pontos que tocam a obra de improviso. Entendo, Guilherme, mas olha que interessante e que linha tênue e ao mesmo tempo sinuosa, porque precisa para o reconhecimento ali, né, imagino eu, dentro dos apreciadores das batalhas de rap, que deve ser um evento cultural muito legal, muito bacana de se acompanhar, existe essa percepção que, pelo que você está explicando para a gente aqui, existe a dimensão dessa obra no momento da produção, que é bem ali quando está acontecendo o evento. Mas perceba que nada impede a fixação dessa obra, que pode ser, né, perfeitamente gravada, qualquer um com um celular na mão ali pode gravar, reproduzir, né? E essa obra, a gente pode usar uma expressão aí do internetês aí, que essa obra pode viralizar, e aí não caberia também, por mais que os apreciadores, como você bem ressalvou, né, o valor, o grande mote, como que a gente pode, o que há de ser apreciado na batalha é o momento ali criativo, é o momento propriamente da batalha, mas isso não impede, não inviabiliza, e pode sim acontecer de a gravação dessa batalha se tornar algo, um objeto de tutela em virtude da riqueza da obra produzida e do alcance que ela pode atingir. E essa questão, como que você aborda na sua pesquisa, no seu trabalho? Pode até não estar no artigo, mas na sua pesquisa talvez essa discussão foi colocada em pauta, ou não? Essa provocação é muito boa, professor, e é muito interessante porque eu fico asseverando o apontamento que diz respeito ao improviso, mas, de fato, nada obsta desta obra ser fixada em qualquer suporte, inclusive em uma nova obra musical, em um fonograma, de fato, que possa ser consumido. E o que acontece muito dentro do contexto do rap, se o MC ele gosta a tal ponto da rima que ele fez, isso posteriormente se tornar uma música de carreira dele para ser lançada oficialmente dentro dos canais dele. Nada obsta, de fato, que haja uma fixação. Mas eu aprofundo muito mais a questão que não é necessário uma fixação para que haja a proteção, mas que não há nenhum impeditivo legal, inclusive é até legal, né, do público ver que aquilo foi de, sei lá, tamanha genialidade ou um produto tão legal, divertido, que o MC gostou e que o público demanda que aquilo vire, vamos dizer assim, popularmente, né? Aquilo vire uma música. Perfeito, perfeito. Isso aí fica a lição de casa para todos que estão aqui acompanhando a gente, todos que vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo no YouTube depois, assim que lançado, os anais do Codaip, que vão ser divulgados, tá, pessoal? Assim que tiver o lançamento dos anais, vão ser divulgados aqui no Instagram do Jedi e também do instituto que está ajudando na organização técnica do Codaip, do IODA.
Então, vocês anotem aí, sigam lá nas redes sociais o Ioda Brasil, @Ioda Brasil no Instagram, que é um instituto também vinculado, né? Um instituto irmão aqui do grupo de estudos do JEDI, e no próprio site do JEDI, jedi.com.br, a gente vai ter o lançamento dos anais, assim que eles estiverem diagramados, corrigidos, e aí a gente vai se aprofundar mais na obra do Guilherme e poder aprofundar essa discussão, esse debate. Eu queria ouvir um pouco também, para a gente trazer o debate aqui para o contexto dos três artigos apresentados, que a Joyce discorresse um pouquinho, falasse para a gente aqui, Joyce, do que foi a apresentação do Luiz, que trouxe ali uma análise comparada para a gente do direito, da tutela, né, do direito autoral, tanto no Brasil quanto na Argentina, que embora, né, ambos signatários do Tratado de Berna e também, né, da tradição do civil law, e também com relação aqui ao trabalho do Guilherme, que fala dessa questão da batalha de rap. O que você percebeu, Joyce? O que agrega no teu trabalho? O que teu trabalho pode contribuir? O diálogo que a gente consegue estabelecer entre a sua apresentação ali falando dos conceitos, né, do direito autoral e com a obra dos nossos colegas aqui, tanto do Luiz quanto do Guilherme. Bom, professor, do trabalho do Luiz eu não consegui acompanhar muito, porque eu tive aquele probleminha ali de estava fora da reunião, né? Mas eu achei muito interessante o link que o Guilherme fez e o trabalho dele também, que foi o que eu consegui acompanhar ali desde o início, né? E eu acredito que, principalmente em relação ao registro, né? Eu falei também que não é obrigatório o registro, mas é interessante. E aí, no caso de um rapper, né, realizar aí a rima dele e for lançar com uma música, aí talvez fosse interessante realizar o registro e aí seguir os trâmites aqui de vinculação ao ECAD também, né, para poder receber os royalties devidos sobre a reprodução da sua obra e enfim. O meu trabalho é um pouco mais básico, né, em relação, assim, conceitos do direito autoral e o direito moral do autor, mas eu acredito que seria isso, professor. Sobre o trabalho do Luiz, eu realmente não, eu peguei só o finalzinho ali, e estava com um erro no áudio meu, então eu não consegui compreender muito do que ele falou, eu vou ter que rever aí a gravação. Perfeito, então, Joyce, muito obrigado. E aí, Luiz, eu vi ali que você, no final da sua apresentação, você clamava por um pouquinho mais de tempo, né? E é compreensível, porque 10 minutos para você sintetizar aí a obra de páginas e páginas de artigos, sem contar, né, as horas e horas de estudo, de pesquisa, eu queria que você pudesse aprofundar um pouco mais o seu trabalho e explorar aqueles pontos em que você analisou, que te trouxe, né, se é que dá para dizer isso, com base em todo o estudo que você já tem, mas que te trouxe alguma surpresa, que te encantou e que alguma abordagem que você gostaria de destacar do seu trabalho e que você pudesse compartilhar aqui com a gente, talvez de percepções que você tivesse antes de se debruçar sobre a pesquisa e ao concluir o seu trabalho, ao concluir a sua escrita, você viu que houve ali um crescimento, um ganho, né, muito significativo ali de conhecimento ou uma mudança de algum ponto de vista que você tinha precedente à elaboração da sua pesquisa. E eu só queria, antes da sua fala, Luiz, comentar aqui, trazer para vocês alguns comentários que estão aqui no chat. A Raiza está dizendo aqui, ó, parabéns, excelente trabalho. A Raiza está parabenizando o Guilherme. A Laiane Lai também, parabéns, Guilherme, apresentação maravilhosa. Eu acho que todos aqui concordamos. Quem mais? É isso. Pessoal, tendo perguntas aí no chat, querendo interagir,
por gentileza, escrevam aqui, participem, deixem algum comentário, acrescentem, questionem, tá bom? A participação de vocês é fundamental e é muito bacana a gente ter essa oportunidade de estar aqui na hora, fazendo não uma batalha, né? Mas tendo a oportunidade de interagir com esses pesquisadores aqui que trouxeram esses trabalhos aqui excelentes para nós.